Então, quando eu tinha 18 anos de idade, mais ou menos, eu decidi que eu queria ser empresário, eu queria ser empreendedor. E aí eu criei umas... Como naquela época eu não tinha noção como era uma venda de carro, obviamente, o que seria mais fácil? Criar uma marca de roupa. Então eu comecei a criar um monte de estampa, ficou tudo num computador que eu tinha, mas eu não consegui startar isso, né? E aí fui trabalhar, obviamente, em loja de roupa. Eu lembro que meu primeiro emprego foi na Cristal Grafite, eu acho que quase ninguém conhece aqui. Trabalhei de extra natal, mas eu me dei tão bem, que assim, em janeiro me chamaram para ficar fixo na loja. Pois é, a minha história com vendas é muito curiosa. Eu, na verdade, comecei a trabalhar numa loja com 32 anos de idade. Antes disso eu trabalhei em outras coisas, né? Era bancário, já morei fora do Brasil, enfim. Mas com 32 anos de idade eu me vi na necessidade de virar vendedor. E desde então eu não parei mais de vender. São 20 anos já de venda. Comecei vendendo sapato, numa loja de sapatos femininos, né? Aí logo depois fui trabalhar com móveis. Lá eu fiquei 2 anos fixo na loja, virei gestor, virei gerente, ficou um tempinho a mais. Enfim, aí fui galgando, fui para Mr. Cat, trabalhei na Armadillo, até que um amigo me chamou para trabalhar na Citroën. E em seguida, há 18 anos atrás, eu comecei minha carreira vendendo carro. Aí comecei na Citroën, trabalhei lá durante 4 anos. Cara, eu fiz 7 entrevistas para entrar na Citroën. A Citroën em si foi o primeiro emprego com carros que eu tive como experiência profissional. Depois disso fui para uma outra marca, que é a Honda. Depois eu fui para a Honda, fiquei ali 10 anos trabalhando lá também, onde eu fui gestor também, aprendi muita coisa legal e lá foi onde eu conheci muitos clientes, fiz muito relacionamento. Eu agradeço muito por ter conhecido todo mundo que conheci lá. Chegando próximo da pandemia, eu me vi com uma oportunidade de ter uma loja própria, porque eu já tinha bastante cliente, eu via que dava para eu poder fazer um excelente negócio para os clientes, porque eu já tinha bastante experiência com carro e resolvi ingressar nessa empreitada aí, abrindo a Royale. Tem 3 anos. Porque sempre tive no meu coração, sempre tive a ideia de abrir um negócio meu. Na hora virou a Royale, né? E por que Royale? Vocês vão rir, né? Porque eu jogava um joguinho chamado Royale, Clash Royale. E assim, eu acho que me distraía de vez em quando. Só que eu achava um nome bacana. Além de, tinha uma loja da Citroën, obviamente, chamada Royale também. Aí eu associei uma coisa a outra e falei, cara, vai ser Royale. E aí foi assim, algo de minutos, vai ser Royale. E aí eu comecei a idealizar. Então, na época que eu trabalhava na Citroën, foi bem curioso também, porque quando o Cadu entrou na Citroën, um mês depois eu entrei na Citroën também e era uma disputa muito grande de venda. Entendeu? Eu sempre fiquei na frente, mas sempre admirei ele como um excelente vendedor e um excelente atendente também. Então, eu aprendi muito com ele, acredito que ele tenha aprendido muito comigo e a gente sempre teve uma sintonia muito grande. Tanto que depois de 4 anos na Citroën, ele conseguiu ir trabalhar na Honda e um mês depois, coincidentemente, também eu fui trabalhar na Honda também. Aí de lá também foi aquela disputa de quem vendia mais, mas sempre com amizade, sempre com bastante cordialidade e a gente virou amigo há muito tempo. Desde então a gente tem feito uma parceria muito bacana em relação à venda de carros. Idealizei isso e aí quem eu chamei? Chamei o André. A gente tem uma amizade do tempo que a gente começou a trabalhar com carro praticamente. Então são 18 anos de amizade. E assim, eu vou ser muito sincero, gente, o cara é muito bom. E quando chegou a pandemia, tanto eu quanto ele, a gente se viu na, vamos dizer, necessidade de ter o nosso próprio negócio. A pandemia foi uma época muito diferente para todo mundo, né, de tudo que a gente já viveu. Então a gente também sofreu bastante, que nosso salário caiu basicamente 70%. E aí surgiu a ideia de a gente abrir essa loja. Ele já tinha me convidado, eu fiquei meio resistente no início. Aí ele acabou abrindo a loja aqui a Royale, né, no caso, mas inevitavelmente depois de quase um ano que ele abriu aqui, eu acabei vindo para cá e a gente uniu as forças e estamos tentando fazer o melhor trabalho aí. Ele vende, assim, sabe, ele consegue vender, é o que eu digo que é a Royale hoje em dia, tá? A Royale hoje em dia, ela não é uma loja, apenas uma loja comercial, é uma loja parceira. Se você chegar aqui para mim e falar assim, Cadu, eu quero comprar o carro tal. Cara, assim, com a experiência que a gente adquiriu durante esse tempo, se eu achar que esse carro não é legal para você, eu vou te falar, e eu vou te falar mesmo.
Eu posso estar ganhando 30 mil reais de comissão, mas eu não vou deixar você sair com o seu carro errado daqui da Royale. Forma de pagamento, por exemplo. Eu estou querendo fazer um consórcio. Consórcio é uma coisa, pode ser muito boa ou pode ser muito ruim. Eu até vou explicar isso melhor depois numa próxima oportunidade. Mas eu consigo olhar e falar, olha, você vai comprar dessa maneira. Então, assim, a Royale, ela não é só um atendimento comercial. É uma parceria. A gente é parceiro de verdade do cliente. Nosso propósito aqui na Royale é ser uma loja parceira do cliente. A nossa bandeira hoje, ela é solucionar problemas que os clientes trazem para a gente, encontrar soluções que se encaixam melhor no desejo do cliente, né? E nossa principal meta aqui é realmente ter o cliente para sempre com a gente, entendeu? A gente só não pensa na venda, a gente pensa na continuidade da venda. O maior desafio que eu tive, sem dúvida nenhuma, foi quando eu decidi abrir um negócio, tá? Porque essa decisão é muito difícil, gente. Eu trabalhava numa empresa que tinha o maior market share de Niterói, vendia muito, uma estrutura sensacional. E quando eu decidi abrir aqui, eu ainda estava empregado, tá? Eu aluguei aqui, na verdade, assim, aconteceram algumas mudanças na empresa que eu trabalhava. E nessas mudanças, eu já estava sentindo que eles estavam querendo reduzir salário, enfim. O gestor que entrou, meu gestor, né, direto, tinha uma cabeça totalmente diferente da minha. E aí eu comecei a perceber, obviamente, que eu ia perder um pouco do meu espaço. E aí eu comecei a idealizar um negócio para mim. Aí o que eu fiz? Eu, na cara e na coragem, eu aluguei um espaço aqui que só tinha mato. O aluguel foi até bem barato. Falei, cara, se eu não abrir, se não der certo o meu planejamento, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar o contrato, perdi grana, mas eu cancelo. Então eu comecei a alugar aqui uns 5 meses antes, obviamente, de sair da empresa. Só deixei alugado, não fiz nada, só deixei alugado. Mas eu já tinha idealizado tudo, na minha cabeça já estava tudo certinho. O dinheiro ali da sua rescisão, então é mais fácil começar. Mas quando eu entrei aqui e acostumado com aquele, digamos, luxo, né, que tem numa concessionária, aquele diferencial que tem numa concessionária, eu entrei aqui sem ar-condicionado, sem telhado, os carros no sol, chovia, eu não podia mostrar o carro para o cliente lá fora. Eu falei, caraca, será que aquelas pessoas que muitas compravam comigo porque gostavam do meu atendimento, vão gostar agora? Com a estrutura que eu tenho agora, muito mais enxuta, né, muito mais simples. Então me bateu um medo absurdo. E quando vinha gente aqui comprar comigo e a pessoa falava assim, cara, que legal, pô, aqui é grande. E eu falava assim, pô, é. E eu ficava com uma vergonha absurda no começo, não vou mentir pra vocês. Eu ficava porque assim, cara, eu trabalhava na Honda, tipo assim, tinha ar-condicionado, tinha um banheiro bacana, tinha uma estrutura muito legal. Mas quando o cliente chegava pra mim, cara, parabéns, Cadu, pô, aquilo era o meu combustível. Eu ficava assim, eu não estava nem muito interessado na venda, mas estava me dando aquele elogio, sabe? Cara, a galera trabalhava comigo, tem gente que saiu, foi para uma outra concessionária e falou, pô, cara, tiver uma vaguinha aí, por favor. Se eu pudesse, contratava todo mundo. Hoje eu já tenho 6 vendedores, né? E assim, eu tenho um pouco até mais do que a quantidade de carros que vendem. Só que como a gente trabalha com premiações, então todo mundo trabalha muito feliz aqui. Então, assim, ver o que a Royale se tornou hoje, uma loja completa. Hoje a gente tem acessório. Nunca pensei, de repente, colocar o melhor vendedor de acessório. Saiu também da Honda. Cara, vamos fazer uma parceria que vem. E tá dando super certo. Hoje a gente tem seguro, a gente abriu uma corretora também. Isso para mim é muito gratificante. E é uma coisa que vai me fazer aí, ó, pensar só em crescer com responsabilidade, porque a gente não quer perder o bom atendimento que a gente tem, sabe? Então, assim, a gente quer ser uma loja diferente mesmo. A gente abriu essa loja para ser uma loja referência em Niterói, em atendimento, em comprometimento, em cordialidade e transparência em todos os negócios que a gente faz. E a gente tem obtido bastante sucesso nisso. O mercado de automóveis hoje é um mercado que, infelizmente, ele foi muito mal trabalhado por algumas lojas. Hoje, aqui na Royale, a gente pretende fugir o máximo das coisas que são obscuras nesse mercado. Nosso mercado é um mercado, infelizmente, muito mal falado. Essa é a grande realidade, né? Eu quero expressar para vocês que acreditam, e quem não acredita ou quem não conhece nosso histórico, procure conhecer, assim, olha nossas avaliações, olha o que estão falando sobre a gente, né? Como isso aqui faz parte da minha vida daqui para frente. Eu não quero fazer uma outra coisa além do que eu já faço hoje. Eu só quero
progredir, crescer e poder atender. Então eu quero dizer que podem confiar realmente na Royale, porque aqui não é apenas uma empresa que quer fazer um negócio, a gente quer criar um legado mesmo, de verdade. Hoje a gente conta com uma equipe de 6 vendedores extremamente competentes, todos eles formados em concessionárias também, tanto que hoje a gente vende uma média, nossa média é em torno de 20 a 30% de carro 0 km que a gente vende aqui na loja. Então a gente consegue vender um carro 0 km de qualquer marca, com uma avaliação muito melhor no usado e com uma burocracia muito menor também. Então essa praticamente é a nossa bandeira, né? De fazer um atendimento de qualidade, um atendimento liso, um atendimento honesto com o cliente e sempre à disposição para que a gente seja sempre a referência e esses clientes acabam indicando muito a gente. Posso te falar que 40% das nossas vendas são de indicação dos clientes que já fizeram negócio com a gente. Mês passado, por exemplo, nós vendemos 51 carros. Dos 51 carros, 19% foi indicação. O que chegou mais próximo foi a plataforma OLX, que foi com 12%. Ou seja, a gente vende muito mais por indicação. Então, assim, quando as pessoas indicam, é até mais difícil um pouquinho para a gente que está vendendo, porque eu tenho que me doar um pouco mais ainda, porque ela já vem com uma expectativa. Então eu tenho que realmente tentar ainda superar aquela expectativa dela. Eu posso dizer com total segurança que aqui na Royale você pode confiar.